inclusive no Rio Grande do Sul que eles fizeram, eles abordaram diversas pessoas para perguntar exatamente o que fidelizava ele dentro da loja. O preço está na lista, né? Ele é importante, mas antes ele vem aspectos de qualidade, variedade, atendimento e depois vem o preço. Então, qualidade é o aspecto que chama realmente, que mais fideliza o cliente. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Diretamente aqui da sede da Acates falamos sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta as nossas vidas diariamente. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo da Acates e host do Acates Podcast, e hoje temos convidados muito especiais aqui que vão integrar não somente esse episódio do nosso podcast, mas toda a história do que a gente vai contar esse ano sobre principalmente perecíveis, né? Temos aqui conosco então Jean Paulo Buso, ele que é diretor executivo e sócio fundador da Paripasso Aplicativos Especializados, e Pietro Colichini Schienardi, analista de qualidade de FLV, frutas, legumes e verduras da Paripasso Aplicativos Especializados. Sejam bem-vindos, começando pelo Jean. Seja muito bem-vindo, Jean. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, prazer, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Ninguém está vendo, mas a gente tem uma vista linda aqui também, é uma oportunidade de se inspirar. É verdade, é um estúdio diferenciado, né, Jean? Não tem dúvida disso. É verdade, seja bem-vindo também, Pietro. Muito obrigado. Queria agradecer essa oportunidade de poder estar conversando um pouquinho aqui hoje sobre esses assuntos, essa parceria que a gente tem feito, o que a gente está preparando aí para esse ano. Muito legal. Temos parceria de longa data já com a Paripasso, empresa que desenvolve vários trabalhos voltados à qualidade, especialmente de FLV. E hoje vamos falar um pouquinho aqui no nosso podcast, no nosso episódio, sobre as características do setor de hortifruti no varejo e outros temas mais, né? Então, começando sobre isso, Jean, queria te perguntar um pouquinho sobre qual que é a importância da prevenção de perdas, especialmente em perecíveis, em hortifruti, para o setor supermercadista, para o varejo supermercadista. Otávio, veja, a gente faz um movimento, um esforço. O supermercado é uma atividade complexa no sentido de quantidade e diversidade de situações que ocorrem ali dentro, né? É muito esforço para a gente deixar escorrer ali pelas mãos oportunidades que a gente tem de resultados positivos. A prevenção de perda entra neste contexto para a gente minimizar esse impacto, olhar para onde nós podemos buscar eficiência nessa atividade. Não perder. O nome é muito direto na proposição, né? Eu quero evitar que algo vaze dentro dessa operação. Então a gente tem reduções de custos que podem ser direcionadas por esta área e pelas pessoas que estão envolvidas nessa área. A gente tem melhoria, obviamente, quando eu reduzo o custo, isso vai retornar numa margem. Nós estamos falando de uma operação então complexa com uma margem muito apertada. Qualquer valor efetivamente conta no resultado final dessa operação. Tem uma questão regulatória também, é importante. A gente está numa sociedade de transformação intensa, não só aqui, mas em outros países, em outros continentes também. Tem o que a gente chama também de ruptura, né? Ou seja, eu vou na loja buscar um produto, não encontro esse produto, isso, de certa forma, dá uma distanciada no meu consumidor em relação àquilo que eu estou ofertando para ele, eu deixo de vender nesse sentido, né? E eu acho que tem uma outra, a pauta final, ou o tema final aqui que a gente sempre discute, né? Que é reduzir desperdício efetivamente, principalmente quando nós estamos falando de alimento perecível. Então, esses aspectos todos, eles são imprescindíveis dentro da área da prevenção de perdas. E isso gera resultado financeiro para o varejo. Eu acho que principalmente no setor que a gente está diretamente envolvido, né, como associação de supermercados, a gente entende os desafios que existem no varejo supermercadista e as margens cada vez mais apertadas, né? Então, necessariamente, se você reduz perdas, você aumenta o resultado, não é isso? Então, veja, imagina só que você tem praticamente 5 ou 6 empresas dentro de um supermercado. Porque quando você fala de padaria, tem as suas características. Você vai para açougue, você tem outras. Você vai para FLV, mercearia e assim por diante. Então, essa área, eu estou focando bastante na questão dos alimentos, sejam eles in natura, tanto quanto processado ou industrializado. Essas áreas,
elas são o coração da atividade supermercadista. Se a gente não concentra esforço para ter atenção ali na redução dessas perdas, diretamente nós vamos ter impacto negativo no nosso resultado, né? E não é só uma questão de resultado financeiro direto, essa relação com o consumidor também, porque ele percebe isso, né? E ele está atento, de alguma maneira, àquilo que a gente está deixando de fazer em termos de boas práticas dentro da operação do supermercado. Então, é algo vital, é praticamente o oxigênio ali do supermercadista no seu dia a dia. Especialmente considerando que o maior diferencial hoje de qualquer supermercado, principalmente de supermercados, é a questão de perecíveis, né? O que vai diferenciar e gerar competitividade em relação a outros. Ele tem sabor, tem cheiro, tem cor, né? Tem paladar, que está associado ao sabor. Então, é uma série de características que realmente induz a pessoa a voltar para dentro da sua operação e adquirir outros aspectos. E tem uma conexão emocional também com tudo isso, né? E de saúde, obviamente. Então, esses ingredientes dentro da operação do supermercado e associado à área de prevenção de perdas, eles são extremamente estratégicos e vem ganhando muita relevância também. Sem dúvida alguma. E Pietro, fala pra gente um pouquinho sobre esse impacto no setor especificamente de hortifruti, né? A gente chama de FLV, de hortifruti, eu acho que varia um pouco os termos, mas como é que seria esse impacto nessa área? Perfeito, Otávio. O Jean já comentou um pouco sobre as características do setor, né, principalmente para os perecíveis. Mas falando especificamente, né, do setor de hortifruti, que se a gente pegar aí dados, segundo a Abras, a gente está falando em torno de 5% a 6% de quebra aí dos últimos anos, isso que a gente tem uma média, né, mas quando a gente olha no detalhe, já fiz alguns treinamentos com varejos que estão passando dos 10% de perdas no setor. A gente fala que é uma área que tem que ser fundamental, né? Totalmente estratégica para o negócio. E, né, o Gia comentou um pouco sobre a parte de, né, a gente abrir o ralo, querendo ou não, perder os produtos, imagina tudo que a gente está colocando para dentro da loja, a gente está perdendo isso. E não está perdendo só o produto, a gente está perdendo o tempo dos funcionários que estão ali dentro, fazendo a reposição, a logística do transporte, todo mundo, todos os agentes, né, que trabalham nessa cadeia até o produto chegar na mesa do consumidor. E tudo isso é perdido, né, junto com o desperdício do produto, que também isso é um ponto fundamental. Então, prevenção de perdas para o setor do hortifruti é fundamental. Então, a gente falando sobre a questão dessa importância da prevenção de perdas do hortifruti, como é fundamental isso, a gente entende que, como você bem mencionou, é um impacto que é causado no desperdício de alimentos, na perda de receita por conta dos alimentos ali, do hortifruti, que às vezes a gente perde, e, obviamente, a perda pela operação, né? Pela eficiência da operação. Então, não é simplesmente uma eficiência de resultado no que a gente está comercializando, mas, de fato, de toda uma operação. E eu acho interessante mencionar também a questão de desperdício de alimentos, né? De um país onde a gente realmente tem uma questão alimentar complexa, um mundo onde pessoas passam fome, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa entrega também, né? Perfeito, Otávio. E eu queria só acrescentar ainda, em relação ao setor do hortifruti, comentei um pouco que ele é um setor estratégico, né? A gente tem outros 2 pontos que também não está diretamente ligado à área de prevenção, mas também está correlacionada, né? A área de hortifruti, ela aumenta a frequência, né, dos clientes na loja. Os perecíveis em geral, você não consegue manter um produto do setor por 30 dias na sua casa, né? A maioria dos produtos você vai ter que comprar ali para a semana, então tem pesquisas que falam que os consumidores vão em busca do seu hortifruti de 2 a 3 vezes por semana. Além das características organolépticas, né, que o Gia comentou, textura, sabor, aroma, né, o visual, ele é atrativo. Então, acaba sendo também um setor vitrine para você atrair o consumidor para dentro da loja. Então, ter a prevenção de perdas, trabalhar com produtos com qualidade, não ter ruptura na loja é fundamental para todo o negócio e não somente para o setor, né? Legal. E nós fizemos ano passado um fórum em parceria com a Paripasso também, que foi fantástico. Inclusive, o Pietro esteve palestrando, o Jean também. E eu achei muito bacana quando você falou ali sobre a forma de disposição do hortifruti também. Às vezes não é só uma questão de prevenir as perdas entre transporte e tudo mais, mas a própria disposição dos produtos ali na área também impacta muito na qualidade e também na maturação daquele produto e tudo mais, não é isso? Exatamente, né?
a disposição, o layout dos produtos, a gente tem características técnicas, né, que são produtos climatéricos, não climatéricos, que é o comportamento da maturação do produto. Ele tem influência pela liberação de um gás chamado etileno. Então, a própria disposição do produto, ela vai influenciar na sua qualidade. Não só isso, né, esse hormônio que prejudica produtos que não têm o mesmo comportamento, mas também as temperaturas dentro da loja. Então, tem localizações que são estratégicas para você colocar ali um determinado produto, por às vezes ficar mais próximo de um refrigerador, né, até uma corrente de ar. O mínimo que seja de uma temperatura diferente vai influenciar para a manutenção da qualidade, para a gente manter uma qualidade daquele produto, já que ele é tão sensível, né? Queria fazer uma observação em cima disso, Otávio, que eu acho interessante. Semana passada, visitando um supermercadista, ele falou assim que depois dessa apresentação, eles tiveram uma melhoria no resultado, eles ouviram a apresentação desta questão de arrumação mesmo, de gôndola, colocando produtos que são complementares no processo de maturação, e que houve uma redução na perda por avanço de amadurecimento. A mesma coisa acontece na fruteira da nossa casa, quando a gente às vezes mistura banana com outras frutas. A banana é uma fruta que libera bastante desse gás de aceleração de amadurecimento. E a gente vê acontecer, quando está calor lá em casa, você põe 2 produtos, né, que são assim, complementares nesse sentido, estraga rápido. Na fruteira, na gôndola, acontece a mesma coisa. E esse supermercadista falou assim, olha, deste pequeno ajuste, a gente já está percebendo uma redução no desperdício da nossa operação. É direta essa, e é uma questão muito simples de organizar. Nós não estamos falando de investimento de estrutura, investimento físico, de câmaras refrigeradas, a gente está falando, arruma um pouquinho ali diferente. Pequeno ajuste na operação, né? Pequeno. Eu costumo falar que a gente, né, eu tenho ministrado treinamentos para fornecedores, centros de distribuição e lojas, assim, onde eu consigo atuar de forma mais rápida em loja, porque são esses pequenos ajustes que fazem grande diferença, né, em relação à temperatura, layout, a estoque, abastecimento, que ali tem muita manipulação de alimento. E de novo, né, o final da vida útil do produto, é onde ele está realmente mais sensível, onde ele já está no seu máximo de maturação antes de chegar na casa do cliente. Então, esses pequenos ajustes eles são fundamentais para a gente reduzir, e tem muita oportunidade de redução dentro da loja. E, na verdade, se você apresenta uma melhor qualidade, você vai vender mais, você vai reduzir o seu desperdício, você vai reduzir a necessidade de talvez variar preço, reduzir preço para conseguir escoar o produto, para conseguir vender o produto também, né? E sabe que eu escutei também um pessoal de sacolão das antigas, ele falou assim, sabe como que você diminui sua quebra? Vende. Então assim, vende que o produto não estraga. E para vender, o produto precisa estar apresentável. Então é um ciclo, é uma questão que uma depende da outra ali. Né? É muito legal, porque a gente consegue entender que tem uma lógica, né? A gente vê às vezes o merchandising mostrando os empilhamentos, as coisas, aquelas coisas com produtos que a gente acha maravilhoso, e eu particularmente não sou profundo entendedor como vocês, mas tem uma lógica em tudo aquilo que é feito. Você não pode colocar um empilhamento da forma que for ficar mais legal, né, Pietro? Não é isso? Sim, às vezes eu tenho até eu sempre falo os treinamentos, eu não falo de layout de venda para beneficiar a venda, eu sou técnico de qualidade, né? Então a gente tem que casar as duas ações. É importante, a gente fala, né, de um layout agressivo, de fazer um empilhamento bem alto, mas a gente tem que ter uma noção que um grande empilhamento vai aumentar a quebra automaticamente, pela pressão que está sendo feita, pelo gás do etileno dos produtos que estão ali embaixo, não estão conseguindo liberar esse gás e os produtos que estão embaixo vão amadurecer antes dos produtos que estão em cima. Então, tem alguns problemas em relação a esse aumento das vendas, por isso que é importante saber quais técnicas para manter a qualidade e também técnicas para beneficiar a venda. Então, a gente aumenta a participação e diminui a quebra automaticamente, aí a gente só tem um resultado financeiro mais positivo. E, consequentemente, como a gente até mencionou, você gera mais competitividade. Se você entrega perecíveis de melhor qualidade, você fideliza mais o cliente. A gente fala muito disso, né, Gê? Sem dúvida, sim. A compra do FLV, inicialmente, tem uma questão de preço, sempre vai existir. Nós somos direcionados assim, fortemente por preço, mas é visual. Quando está bonito, quando tem cor, tem uma exposição correta, bonita, assim, o consumidor, ele ativamente vai ali, ele compra. Né? É muito atrativo. E
gera essa competitividade, gera esse giro, diminui a perda. É um ciclo virtuoso nesse sentido. Tem uma pesquisa, o pessoal que já foi no meu treinamento, eu sempre cito, assim, que foi inclusive no Rio Grande do Sul que eles fizeram, eles abordaram diversas pessoas para perguntar exatamente o que fidelizava ele dentro da loja. O preço está na lista, né? Ele é importante, mas antes ele vem aspectos de qualidade, variedade, atendimento e depois vem o preço. Então, qualidade é o aspecto que chama realmente, que mais fideliza o cliente, né? E quando eles destrincham ali o que é qualidade para o cliente, para o consumidor, é os aspectos visuais, né? Então, é importante a gente saber sobre isso também para acabar trabalhando bem as vendas e poder trabalhar em cima do preço. Legal. Ou seja, você, além de reduzir a perda, além de reduzir o desperdício, você aumenta a sua margem, você aumenta o seu resultado. Eu acho que isso é um ponto que todo varejista gosta de ouvir, né? Exato. Muito bom. Ô, Pietro, você mencionou dados ali da Abras e tudo mais, mas para a gente entender melhor, onde exatamente estão essas quebras no Hortifruti, de uma maneira mais geral? Então, eu comentei que a gente está acompanhando os dados aí de quebra para o setor, que, né, hoje o Hortifruti ele é considerado o setor mais ineficiente, ou seja, onde tem maior quebra em comparação aos demais perecíveis, principalmente. Mas por que disso? Né? A gente está falando de um produto muito sensível, muitas vezes a grande 90% do Hortifruti não é um produto embalado, né? Ele é um produto a granel, que tem diversos aspectos técnicos, né, correlacionados. É inevitável a gente ter quebra, a gente sempre vai ter. O que a gente consegue é reduzir isso ao máximo, né, e poder trabalhar, né, um pouco disso. Mas dividindo e tentando explicar um pouco como é feita essa medição e tentar entender onde está a quebra. O pessoal que também trabalha com prevenção de perdas está cansado de saber, é do dia a dia, mas sobre as perdas identificadas e as perdas não identificadas, né? Geralmente a gente tem essas duas divisões. As perdas identificadas são aquelas que realmente a gente contabiliza no final do dia, né? Onde o produto ficou por perda de qualidade, não foi vendido, a gente realmente vai precisar jogar fora, ou caiu no chão, ou o cliente foi lá, experimentou, deixou só metade. Esses produtos eles são quantificados, é pesado e é emitida uma nota de saída. E a perda não identificada, né, é tudo que entra, tudo que sai, menos essa perda identificada, né? Ou seja, são os furtos que acontecem, né, são os erros administrativos de tudo que entrou, de tudo que saiu, às vezes a logística, a questão da etiqueta, do que pesou e não pesou, a perda muitas vezes da própria água que o fruto libera para o ambiente, né? Principalmente as folhosas, elas estão sempre perdendo. Elas estão sempre desidratando e isso acaba influenciando, né, no peso, nesse resultado dessa perda não identificada. Mas quando a gente olha para esses dois pilares, nessas duas contagens, a gente identifica que da perda não identificada é mínima, né? Onde realmente está o problema é na perda identificada. E dentro da perda identificada, 99%, de 90% a 100% praticamente, é realmente a própria deterioração do produto. Né? Ou seja, é a perda da qualidade. É aquilo que realmente eu não consegui vender para o meu cliente porque o produto acabou perdendo qualidade, ficou ali na gôndola e eu não consegui vender. Então é importante a gente saber onde está realmente essa perda, porque é justamente nesse processo que a gente consegue atuar muito de forma técnica, né? De levar essas informações, como a gente já comentou alguns pontos, mas desde lá do recebimento até a exposição do produto. Queria complementar, porque assim, tem uma ciência nisso que o varejo é assim, imprescindível esse trabalho que a CATS está fazendo aqui com um material, com um podcast, assim, e disponibilizar isso para o setor. Porque, dada a demanda que tem do mercado, nós estamos falando de um produto perecível, ou seja, nós estamos correndo contra o tempo. Ele vai morrendo e ele vai perdendo qualidade, é natural. Então, nesta ciência, ter a clareza dessa perda de qualidade e movimentar isso adequadamente, nós falamos de empilhamento, falamos de temperatura. Tem um outro aspecto que a gente acaba se deparando também, que é a variedade de produtos. Então, por exemplo, a gente não tem um melão mais, a gente tem 5 tipos de melões, a gente tem vários tipos de uva, maçã e assim por diante. O consumidor quer conhecer e isso dificulta o trabalho do supermercado, porque ele não tem mais um tipo de maçã ou 2, ele tem 5. Então, ele tem que operar isso de maneira diferente. É uma ciência. Então, algo que está demandando uma postura diferente de quem compra, ou seja, da área comercial. Nós estamos falando de prevenção de perda, mas muitas vezes a área comercial
ela precisa estar bem alinhada com prevenção de perdas, porque eu já vi situações que o comercial comprou um produto importado, nesse caso, que a polpa dele era escura. E não avisou a área de qualidade, não avisou a área de prevenção de perdas, de operação de loja. Quando chega o produto lá, opa, já está estragado? Não, na verdade é uma variedade e o cliente também não sabe. Então, esse produto vai para a gôndola, o cliente olha, ele não está acostumado com aquilo, vai ficando, não houve uma comunicação adequada. Então, o que era uma estratégia de diferenciação virou um problema na outra ponta. Veja quantas nuances de detalhes específicos para esse setor. É uma ciência, não é um produto empacotado que tem uma validade, que tem a garantia de uma determinada grande marca. São questões específicas ali do dia a dia e que as áreas precisam se harmonizar para a gente ter essa operação. É muito bonito, tá? Eu acho que é difícil para o varejo, mas é muito bonito e onde faz a diferença para o supermercado também. Muito interessante que esse exemplo que você usou desse produto que tem a polpa mais escura, ele de fato seria uma estratégia de diferenciação. Exato. Você falar, estou trazendo um produto importado de outro país que tem de repente até um gosto, um sabor diferenciado, um aroma diferenciado, mas que por conta de uma questão de talvez não saber comunicar isso, gerou um problema, como você falou, gerou uma perda. E já também, né? Eu visitei muito o produtor, comercializador, e eles geralmente trabalham com um produto, vão lá, desenvolvem uma nova variedade, né? A gente estava falando com o pessoal agora ali da região de Petrolina, os produtores de uva, sobre a variedade da Vitória, né? Tem vários tipos, né, classificações, um que chega a grau Brix, mais de 17 grau Brix, que é o teor de doçura do produto, já a mesma uva ou com uma outra variedade que vai chegar ali a 14, 13, e a gente chega na gôndola, como uva Vitória, mesma coisa do mamão, tem um monte de variedade dentro da classificação do mamão papaya, do mamão formosa, mas pra gente só chega mamão papaya, mamão formosa. Maçã, tem várias variedades, mais doces, mais resistentes, essa daqui é um pouco mais ácida, com muitas características que a gente poderia conscientizar de alguma forma o próprio consumidor. Mas para a gente também, na gôndola, chega a maçã Fuji e maçã Gala. Reduz essa opção, esse leque, sendo que ela tem características que poderiam ainda chamar muito a atenção do consumidor e aumentar a participação aí do FLV dentro da loja. Muito interessante, mais uma estratégia de diferenciação que, se bem aplicada pelo comercial, consegue também criar mais competitividade no setor e, consequentemente, na empresa, né? Além do que você comentou hoje, também temos as questões que você sempre fala muito, que impactam também, imagino, sobre sazonalidade, demanda variável, e até me veio à mente a questão de temporadas, né? Nós vivemos no estado que tem temporada, tem essa variação de público, de pessoas e tudo mais, especialmente em cidades do litoral, como Balneário Camboriú, que dá um salto de mais de 10 vezes da população. E como administrar isso, não só do ponto de vista comercial, mas também da prevenção de perdas e da operação, né? Um outro aspecto associado ao que você está trazendo, que eu acho que é uma mudança de pensamento e de paradigma mental mesmo do setor, e faz parte, né, dessa pressão que a gente está tendo por transformação, é olhar esse processo inteiro como uma indústria. Se a gente imaginar a indústria não alimentar, e nós temos falado bastante sobre isso, eu não consigo, numa linha de produção, fazer um carro se eu não tiver combinado com o meu fornecedor da peça para encaixar no carro. Então, essa construção que nós estamos discutindo aqui da operação do varejo, ela precisa também estar combinada com o fornecedor. Porque se o fornecedor já me entrega um produto num estágio diferente, numa qualidade diferente, né, isso desencadeia todo um ciclo para frente. Se o fornecedor não está alinhado comigo também em relação à sazonalidade que você trouxe de épocas de verão, né, e aí eu preciso conhecer qual é a capacidade da minha instalação de loja. Às vezes eu não tenho uma parte de redução de temperatura na loja adequada. Então eu vou trabalhar com menos estoque, com menos empilhamento, né? Mas eu preciso ter uma variedade porque eu tenho turista e eu preciso atender esses turistas do Brasil inteiro que estão aqui nesse período no estado. Então são situações que a gente tem que estar combinado com o fornecedor. Eu não consigo administrar isso exclusivamente na loja. E esse é um conceito que vem de indústria. A indústria já está habituada a essa lógica, sabe?
Então, essa perecibilidade do produto, a sazonalidade do produto, essas questões de conhecer de onde ele está vindo, esse alinhamento com a minha base de fornecedores é fundamental. Seja ele produtor ou seja ele um atacadista, distribuidor. Não importa. Mas é realmente combinar um jogo, porque o que interessa na ponta é que a gente consiga vender da melhor maneira possível, com a melhor margem possível, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um papel que a Acartes tem feito de trazer esses conteúdos, como, por exemplo, o Acartes Podcast, como esse episódio que a gente está fazendo sobre isso, para trazer inteligência de negócio para o varejo, principalmente considerando que a Acartes trabalha com varejos desde mercados de vizinhança, mercados menores, até grandes atacarejos, hipermercados, etc. E essa inteligência do negócio, ela impacta em qualquer tamanho e qualquer Exato. tipo de negócio, né? E adicionando isso, você falou num aspecto muito importante, que é um posicionamento da entidade, da associação, muito importante, porque nós temos do outro lado também uma questão de dificuldade de contratar pessoas, né? Então você está falando de conhecimento. Isso que nós estamos discutindo aqui é uma geração de conhecimento para ele ser disseminado independente do tamanho da companhia, da empresa. E saindo daqui e, vamos dizer, chegando aos diversos tamanhos de organização, ele pode atuar de maneira melhor, mais eficiente. Nós estamos falando aqui realmente de ganhar eficiência nesta operação para reduzir a perda e prevenir se for possível, porque aí ela vai baixar. E o resultado final é uma saudabilidade desta operação. Sobra mais dinheiro. Perfeito, perfeito. E então, nesse contexto, Pietro, quais estratégias que você recomenda? E assim, se existe uma diferenciação de estratégias entre empresas menores e empresas maiores, ou se é uma estratégia comum, eu acho que isso é interessante falar para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? A gente já citou alguns pontos que são cruciais ali para a gente fazer essa manutenção da qualidade, né? Mas se a gente for pensar numa lógica dentro da loja, desde do recebimento, até antes do recebimento, né, do transporte, pessoal que também participou do fórum, aí eu comentei no ano passado, e sempre falo isso nos meus treinamentos, a parte de higienização, né, os cuidados com os fungos presentes no ar, ainda mais no transporte, que sempre tem impacto no produto, acontece dano mecânico. Ali, se a gente deixa um transporte que já, na sua inúmera maioria, não é isotérmico, não mantém a temperatura ideal para manter a qualidade do produto, esses fungos eles vão entrar ali no produto, vão estar cada vez mais no ambiente, a gente leva para dentro da loja, a gente leva para dentro do estoque, a gente leva para o ponto de venda, isso vai se perpetuando. Isso acaba gerando muito impacto. E é um detalhe, né? Aquilo que a gente estava comentando, são pequenos ajustes que fazem realmente muita diferença. Quando o produto entra na loja, no recebimento, tem várias estratégias também. Parte de inspeção de qualidade, é claro, quando a gente pensa num CD, num varejo maior, a gente tem uma estrutura, muitas vezes, de mais espaço, ou mais pessoas, uma possibilidade de fazer uma inspeção com nível de detalhe maior. Varejos menores, né, às vezes com 1, 2, até 10 lojas, mas que disponibilizem alguém do setor do hortifruti, para no momento que chegar aquele lote, aquela mercadoria, poder fazer uma inspeção, né, já visual, mas também às vezes com o uso de alguns equipamentos. Ficou na dúvida se aquela maçã está com um frescor adequável, né, ou seja, quando a gente percebe que uma maçã não está muito boa, ela está esfarelenta, dá para usar um penetrômetro, um equipamento que não é caro, né, a gente coloca dentro da loja e faz muita diferença. Principalmente quando a gente fala também de gestão de estoque, o que eu vou colocar primeiro? Qual maçã? Geralmente a maçã ela é muito parecida visualmente, mas como a gente dá prioridade para o PVPS, né, que é o primeiro que vence, o primeiro que sai? Pô, eu ainda tenho maçã lá no meu estoque, chegou essa daqui. Como é que eu vou saber qual exatamente eu vou dar prioridade para o meu consumidor sempre estar consumindo um alimento fresco e eu não acabar desfidelizando ele, né? Então, o uso de um penetrômetro é um equipamento simples e que faz muita diferença. O refratrômetro que eu comentei também, da doçura, não é para a gente ver se o meu fornecedor, fazer essa gestão do fornecedor, ele está me entregando um produto com os meus padrões de qualidade, o padrão de qualidade que o meu cliente exige, né? Quem define a qualidade vai ser o cliente, né? A gente sempre fala de uma conscientização do cliente, mas ainda ele tem muito, que a gente falou, dos aspectos visuais para definir a qualidade do produto. E aí ele vai olhar para o produto, às vezes a polpa dele está boa, né? Ele está um produto com uma boa qualidade, mas visualmente ele tem aquele que a gente chama de defeito leve. São os defeitos que aparecem na casca do produto, no exterior, e acabam, querendo ou não, ele escolhendo outro produto ou ele até não levando aquele produto. Então a gente precisa ter um limite aceitável para esses defeitos leves e sempre trabalhando a conscientização do consumidor.
E tem outras estratégias também, monitoramento que a prevenção já realiza, né? O dia a dia de loja, seguir um checklist organizado, mas quando a gente fala do hortifruti, ter algo mais estratégico, né? Esses pontos que eu comentei, da altura de empilhamento, ver se não tem produto com podridão, porque isso, quando um produto já está com podridão aparente, gente, é porque tem tanto fungo no ar que isso vai apodrecer tudo que está ao redor. Se não apodrecer ali, vai apodrecer logo aí na casa do cliente de vocês. Então, essas estratégias de monitoramento são muito importantes. Já comentei sobre o PVPS. Geralmente, quando eu vou fazer os treinamentos em loja, o pessoal segue muito o PVPS, né? Aquela estrutura física, chegou aquele primeiro, chegou ontem, vamos dar prioridade para ele, ainda tem estoque de ontem, depois a gente coloca esse. Mas a gente precisa seguir para o hortifruti o PVPS, que é o primeiro que vence, né? Dá uma prioridade para ele. Falei sobre a gestão de fornecedores, que eu tinha anotado aqui, só para não esquecer. E tem 2 pontos sobre a conscientização do consumidor, que a gente já conversou, né? Primeiro, essa relação dos defeitos, né? Hoje, a gente acompanha muito os fornecedores dos varejos e é muito difícil, né? De novo, eu estava conversando com o pessoal da uva, né? Tem a questão da pruína, que é uma substância que eles colocam para proteção e manter as qualidades, que é aquele, quando a gente já sempre compra uva, né, a cera que fica esbranquiçado no produto. Aí o pessoal olha, acha às vezes que é um fungo, ou fala não está na coloração ideal, já está passada, mas não, é para manter, para ela não murchar, para ela não perder água, né? E aí até se recomenda que esse produto, até para orientação para o consumidor, quem estiver nos ouvindo for consumidor de uva, lavar o produto somente quando for consumir, para você depois não lavar tudo, colocar, guardar ele e ele vai acabar murchando ali daqui a pouco. Então essa pruína, ela não acaba não fazendo mal, tem que ser feita a lavagem, mas ela vai manter a qualidade, né? E muitas vezes tem muita devolução de grandes varejos, né, em relação à uva, porque querendo ou não, o cliente também não está orientado. Então eu vou colocar essa uva com a pruína, né, até outros produtos também, mas o meu cliente vai acabar optando por não levar esse produto. Então, como fazer essa conscientização? Acho que conscientização de consumidor é um desafio. A mesma coisa quando o consumidor vai lá mexer no produto, né? Que eu falo que o consumidor é um dos principais agentes causador de dano, né? Ele vai, experimenta, ele quebra, ele pega uma parte, aí ele decide não levar, deixa em outro lugar, estava refrigerado, ele tira da refrigeração, acaba causando muito dano para o produto. Então, como que a gente consegue conscientizar ele dessa forma também? E um outro aspecto do cliente que é um outro desafio muito grande, né? A gente está cada vez com mais opções de produtos ultraprocessados. Como é que trazer esse cliente cada mais para próximo do FLV? Como aumentar a participação do FLV? Levar a alimentação consciente, a alimentação saudável para o consumidor, né? Muito interessante, muito legal, Pietro. Eu achei bem legal o ponto que você falou ali sobre o primeiro que vence, primeiro que sai. Diferente do primeiro que entra e primeiro que sai, porque na maioria das coisas no varejo funciona dessa forma. São produtos que têm uma validade pré-definida, então você necessariamente vai ter que trabalhar com os lotes para que aquele que entrou primeiro, muito provavelmente, vai ter que ser o primeiro que sai. E isso é diferente no FLV, né? Exatamente, né? Eu falo que até já tem algumas movimentações, né, da área de prevenção de perdas, das áreas de qualidade, do hortifruti está cada vez mais próximo, né? Exatamente porque o hortifruti e os perecíveis em geral têm um comportamento mais específico, né, dos demais setores. Como o Gia comentou, parece que dentro do varejo, cada setor é uma empresa diferente, tem um funcionamento e deve ter um funcionamento diferente. O hortifruti, de novo, né, ele é super estratégico, ele tem muita perda. Agora, como que a gente vai trabalhar de forma organizada, ou a gente deve trabalhar com outros olhares, seguir um checklist diferenciado sim para o hortifruti, né? Exatamente para a gente prevenir essas perdas e conseguir reduzir os desperdícios. Muito bom, e a gente consegue ensinar sobre isso, né? Os equipamentos a serem utilizados, como que você faz para analisar se aquele produto está próximo do vencimento, como você exemplificou ali com vários tipos de equipamentos, né? E com relação à conscientização do consumidor, eu acho que isso é um dos pontos mais chave, né, Jean? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como é que você enxerga isso hoje. Se a gente já tem iniciativas dessa forma de conscientizar sobre tudo isso que o Pietro falou, sobre a qualidade do produto, entender que o produto, às vezes, ele está diferente visualmente, mas aquilo ali está sendo colocado até para proteger o produto. E se não existe essa conscientização, como você usou o exemplo lá no início daquele produto importado, que tinha uma polpa de cor diferente, você transforma a diferenciação em problema. Mas isso já vem sendo trabalhado no varejo? A gente já tem um trabalho em cima disso? Eu acho que vem, sim, sendo trabalhado, mas de maneira tímida. Eu acho que nós poderíamos potencializar isso com muita força.
Tem um dado também que é público da Associação Brasileira de Supermercados, né, sobre a quantidade de pessoas que passam pelos supermercados na semana. E nessa lógica, em um mês, dentro dos varejos nacional, a população inteira do Brasil passou pelo supermercado. O supermercado é um ponto de educação extremamente potente. Ali a gente poderia ensinar as pessoas, não é à toa que a indústria está lá fazendo um monte de merchandising. Né? Tem tanta ação dentro do supermercado, assim como na TV, mas ali no chão de loja, efetivamente. Onde acontece o show, é na loja. Então nós poderíamos ser muito mais ativos nesse sentido. Já tem frentes aqui em Santa Catarina de associados da CATS que fazem, por exemplo, para crianças, ações, explicando produtos que estão mais próximos assim, da maturação, que são disponibilizados para consumo. Né? Fala assim, pode retirar aqui e comprar. Eu vi isso também no supermercado na África do Sul, bem interessante. Na saída do checkout, tinha ali produtos que praticamente vão ser descartados, mas que eles estão aptos para o consumo, e você deixa lá, fala assim, olha, quem quiser comer uma banana que despencou, em vez de jogar fora, eu não tenho uma cozinha para aproveitar, eu posso deixar para o consumidor pegar, né? Seja ele criança, idoso, aí é uma questão de definição da estratégia, mas existem. Outra coisa que eu vi também fora no supermercado chileno, foi muito interessante, Feira Livre faz bastante disso. Eu tenho as bacias com diferentes maturações. Então, se você quer consumir daqui 5 dias, leva esse daqui. Se você quer consumir amanhã, leva esse outro. Se for hoje, pega esse, porque ele está pronto para o consumo. Eu tenho preços diferentes e não está numa pilha só. Porque quando está numa pilha só, como o Pietro comentou, o consumidor começa a pôr a mão e jogar para lá, para cá, aquela bagunça. Né? Agora, se eu, de alguma maneira, não dá para fazer isso em todos os itens, mas eu elejo os itens que são mais sensíveis, eu separo, né, e falo, olha, se você quiser comer um abacate hoje, pega desse lugar aqui, porque ele está apto para o seu consumo. Isso reduz demais o desperdício, mas eu preciso comunicar. Acho ainda que nós estamos tímidos nesse sentido. A gente poderia ser, novamente, com as ações que o Pietro está aqui apresentando para a gente, não são impactos de investimento para o supermercado que vai onerar não é CAPEX, por exemplo, eu tenho que botar um equipamento lá que vai me custar X milhões de reais. Não, são treinamentos que orientam dentro da estrutura que já existe. Se eu comunico, estou falando de cartaz, material de exposição, também é muito mais barato. E são extremamente efetivos na relação com a minha equipe e na relação da minha loja com o consumidor. Eu acho que a gente tem um passo grande aqui a ser dado. Isso é muito legal, né? Entra no rol de informação, de conteúdo, como você mencionou, e que treinamentos de equipe que, claro, demandam de tempo, óbvio, mas são completamente diferentes desses investimentos que você falou, vão impactar nessa operação, vão reduzir o desperdício, vão melhorar a qualidade, vão gerar mais competitividade, gerar mais diferenciação e fidelização também. Ou seja, são iniciativas simples, como vocês sempre trazem, e que vão, de fato, impactar no negócio daquela empresa. Seja ela pequena, seja ela grande. Obviamente, quanto maior é o impacto financeiro, obviamente, porque a operação é maior. E, ao mesmo tempo, se ela é pequena, gera uma maior diferenciação que também vai impactar de uma forma absurda naquele varejo ali, né? Eu acho que você está só para assim, reforçar uma questão que ninguém gosta, que é ficar discutindo o preço e baixar preço. Tem que ter um equilíbrio, né, dentro de uma coisa saudável em termos de posicionamento de precificação, mas se a gente ficar nessa briga constante, não é uma competitividade insana de preço, uma hora o negócio não é saudável. A única maneira da gente se diferenciar é com as duas, né, com a exposição do produto e com o serviço que eu estou, seja ele do meu atendimento, da estrutura da minha loja, da variedade de itens, e no perecível isso é muito forte. Então acho que não tem nenhuma novidade no sentido assim, isso é conhecido por parte dos supermercadistas, mas eu acho que a gente tem que aplicar isso de maneira mais efetiva. Legal. E por falar em aplicação, como que, vocês têm algum caso, algum exemplo que a gente consiga trazer para facilitar o entendimento de como que o Paripasso ajudou,
do que mudou, o que impactou na redução de desperdício no setor de hortifruti? Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar depois. São muitos os exemplos. Não, eu acho que são Legal. casos bem simples, Legal. assim, como eu comentei no início. Por quê? Semana passada, visitando loja, então a pessoa escuta uma apresentação, ela está misturando os produtos, né? E você fala, separa a banana de uma determinada outra fruta, porque elas vão acelerar o amadurecimento e vai estragar, vai perder produto, e ele faz isso de um dia para outro. Isso aconteceu num supermercado do Nordeste, para você ter uma ideia, né? E a pessoa vira para você e fala assim, eu percebi em 2 semanas o impacto, é muito rápido e é bastante positivo. Outra coisa também que assim, a gente percebe, e você visita um fundo de loja, que é onde recebe as mercadorias. Normalmente é um espaço extremamente apertado, né? Você não deixa ali uma área suficiente para fazer a tua gestão de estoque. Esses produtos ficam numa câmara refrigerada. Você recebe, e é o que a gente percebe, uma caixa nesta época aqui de caqui e recebe uma caixa de abacaxi. Aí você põe a caixa de abacaxi em cima da do caqui. O que vai acontecer com esse caqui, né? Então você fala, não faz isso. Também é uma coisa que a gente vai na loja, entende, e você vê que a gente não está falando de ferramenta, não está falando ainda praticamente uma orientação de processo. Você fala, mas não é só bom senso? Sim, mas o nervosismo do supermercado para sua rotina normalmente não permite ter atenção nisso. Você vai lá e dá luz, põe uma lupa nesse negócio e fala, presta atenção aqui porque isso vai impactar depois lá no produto na loja. Então, esses são 2 exemplos bastante simples de que a gente tem feito com os nossos clientes e tem dado resultado. E a prevenção, né? O setor de prevenção, muitas vezes, esses aspectos simples não estão na rotina de monitoramento, né? São aspectos, geralmente o monitoramento é mais macro, mas quando a gente olha para esses aspectos simples, monitorar também empilhamento da câmara fria, monitorar a altura de empilhamento, a reposição, monitorar o recebimento, né, a disposição dos produtos, isso vai influenciar porque a gente consegue acompanhar depois, através de indicadores, né, dessas aplicações, quais são os pontos aí no final de um mês, no final de 6 meses, que realmente estão perdurando, né? Que a gente está acompanhando que sempre acontecem, que a gente precisa prestar atenção e fazer alguma política de correção para atuar, e beleza, aquilo foi resolvido, agora vamos partir para a próxima etapa. E aí, só complementando também, já faz em torno de uns 2 anos, né? A gente estruturou, na verdade, uma metodologia. Eu assumi ano passado a área da qualidade na Paripasso, e é para levar justamente esses treinamentos e capacitações com foco, né, varejo, sem distribuição e loja, mas também a gente acaba também fazendo algumas capacitações para fornecedores. Com todos esses aspectos técnicos que a gente comentou, né? Isso lá no CD, inspeção de qualidade, infraestrutura, uso de equipamentos, transporte, na loja, né, desde o recebimento até a exposição do produto. E essa metodologia, basicamente, a gente consiste em 4 etapas. Primeira etapa, a gente faz um diagnóstico, a gente vai nas lojas, visita ou vai no CD, né? A gente aplica um questionário, gera um relatório, verificando infraestrutura, verificando equipe, capacitação da equipe, média de tempo. Isso é uma outra coisa também, que é um dos problemas. A gente tem falta de mão de obra qualificada, né? A gente tem conversado muito sobre isso nos últimos meses. Chegou nas lojas, a gente vê um histórico aí de equipes de 6 meses a 1 ano, uma média, sabe? Então, tem uma rotatividade muito alta nesse setor. Como levar de forma técnica esse conhecimento para aquela pessoa se desenvolver e também perdurar ali na empresa, né? A gente conseguir fazer uma retenção. Então, essas capacitações são fundamentais. Então, esse diagnóstico a gente realiza, depois apresenta os resultados, ou seja, tenta entender quais são os pontos de melhoria. Tem toda uma trilha online, com mais de 25 cursos online, né, que a gente disponibiliza. Feito isso, já gera um certificado ali. Depois a gente faz um treinamento presencial, prático, teórico, né? E essa metodologia tem dado muito certo. O retorno tem sido muito positivo. Essa é a chamada jornada da qualidade? Jornada da qualidade, exatamente. Uau, muito legal, muito legal. Eu acho muito bacana a gente conseguir trazer ferramentas técnicas, práticas, objetivas, né? Não é uma coisa etérea, é uma coisa prática que é muito clara. O que precisa ser feito, as pequenas ações. Óbvio que eu imagino que nessa jornada da qualidade é algo
num contexto, deve ter outras ações que são um pouco mais complexas, mas eu tenho certeza que passo a passo a gente consegue melhorar, né? Para e passo, né? A gente consegue ir melhorando o nosso trabalho, nosso desenvolvimento e principalmente o nosso resultado. Agora você falou sobre cursos, sobre treinamentos, né? E aí me lembra um assunto de workshops, né? Nós falamos lá no início do nosso episódio sobre o que a gente está desenvolvendo aqui na CATS esse ano. E eu acho que tem muita novidade, né, Pietro? Exatamente, né? A gente vem conversado, acho que desde do fórum, isso muito antes, né? Mas é onde eu tive mais aproximação. Vou estar falando um pouco longe do microfone às vezes, acabo virando a cabeça. Mas onde eu me aproximei bastante da CATS, a gente propôs aí uma atividade para levar uma parceria, né? E principalmente para os associados, mas para os supermercadistas aqui da região, aqui de Santa Catarina, mas para a gente levar essas capacitações de um formato aí de um workshop. Não só isso também, né? Disponibilizando toda essa trilha de conhecimento online que a gente tem, que a gente vai disponibilizar. E aí, né, se quiser comentar um pouco melhor sobre claro, com as certeza. datas ou o que a gente está preparando. Com o maior prazer. Inclusive, esses treinamentos, esses workshops, eles vão acontecer em todo o estado. A CATS tem encontros regionais. Os que são associados já há mais tempo, que estão nos acompanhando, já conhecem um pouquinho do nosso trabalho. Nós fazemos encontros regionais para levar conteúdo no estado inteiro para os nossos associados. Então, teremos esse ano 5 turmas presenciais sobre a prevenção de perdas. Vamos falar sobre perecíveis. Esse é o ano que a CATS escolheu como uma demanda dos associados, da diretoria, como objetivo falar de perecíveis, porque justamente como a gente falou várias vezes hoje, é o que gera diferenciação, é o que impacta muito na operação, é o que gera mais perda. Então, nós teremos, voltado para perecíveis, vamos falar bastante sobre hortifruti e sobre açougue, e a Paripasso vai ser a nossa grande parceira nessa parte de hortifruti. Então, 5 turmas presenciais e mais de 20 cursos online gravados. E a melhor notícia, eu acho que para o associado, né, que já tem despesas enormes, que já tem uma margem apertada, é que nós vamos, devido à nossa parceria com a Paripasso, conseguir oferecer isso sem custos para os associados. Eu acho que isso é uma baita entrega, né, Jean? Você não acha? Eu fico feliz da gente conseguir, sabe, avançar com essa disponibilização de conhecimento. É conhecimento, gente, e tem que ser, assim, disseminado, né? A gente tem que entregar o alimento para a população. O estado de Santa Catarina é referência em muitos indicadores e é protagonista em muitas frentes. Eu sei porque eu vivenciei isso aqui com vocês, né? Continua sendo assim, então a gente tem a possibilidade de dar mais um passo, estar à frente dessa questão. Eu tenho um outro aspecto no perecível que eu acho que é muito importante o supermercado estar atento, e eu acho que esse ciclo nosso da jornada da qualidade, ele ajuda, que a gente tem as questões climáticas impactando fortemente também na qualidade desses alimentos. E esse ano aqui, o ano passado foi El Niño, esse ano está previsto Laninha, ou seja, choveu muito ano passado. Aqui, nós devemos ter menos chuvas aqui. Isso vai gerar mais calor, temperatura. Novamente, nós estamos tentando trazer uma noção preventiva através desses conteúdos, porque é preço que aumenta na ponta, é a sensibilidade do produto na hora que eu for fazer todo esse processo ali de receber, expor e vender. Então, nós temos que deixar a turma ciente aqui de não ser pega no contrapé, né? Vamos trabalhar, vamos nos preparar via toda essa estrutura que a CATS tem, essa presença dentro do Estado, essa força que a entidade tem para disseminar esse conhecimento. Eu acho muito interessante também, vocês falaram muito sobre equipes e um dos maiores desafios do setor supermercadista, acho que hoje a gente pode falar até de uma forma geral, né, em Santa Catarina, que é um estado que está em pleno emprego principalmente, sobre pessoas, né? A gente falou em vários outros momentos aqui da CATS sobre pessoas, sobre a dificuldade de ter pessoas. A rotatividade no varejo também já é conhecida de todo mundo, uma vez que a gente tenha cursos funcionando de forma presencial em todo o estado. Além de ter também esses 20 cursos online gravados, oferecidos pela Paripasso, você consegue manter a formação do seu pessoal. A gente vai ter rotatividade e isso a gente sabe que vai acontecer. Então, você conseguir reciclar, passar esses treinamentos para as novas pessoas que vão entrando, você consegue melhorar a qualidade da sua equipe de operação, melhorar a qualidade da sua mão de obra. Eu acho que isso impacta diretamente no resultado também. Eu acho que essa questão do online e do presencial, realmente o termo híbrido, eu acho que ele é muito positivo.
custa dinheiro deslocar as pessoas, levar, né, trazer para cá ou para qualquer outro ambiente. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer um equilíbrio só à distância, para nós, neste caso, a gente entende que perde qualidade. A gente precisa ir lá e mostrar... Não é suficiente, né? Tem que pegar... São produtos tangíveis, né? Você está vendo, entendendo, pegar esses equipamentos que o Pietro citou. Então, esse equilíbrio entre os dois, as duas possibilidades, ela é muito saudável para a gente levar esse conteúdo. A trilha online que a gente preparou, né? Eu preparei aí ao longo do ano passado, início desse ano a gente finalizou. Tá muito rica, tem uma estrutura de detalhe, né? Como o Otávio comentou, são mais de 20 conteúdos. A gente fala sobre a diferença de frutas, legumes e verduras, tem toda uma parte introdutória, produtos orgânicos, a gente fala sobre legislação, sobre rastreabilidade, outro assunto também, qual o papel da rastreabilidade nos varejos, o que ele precisa se adequar, fala sobre segurança do alimento, depois a gente entra nesse nível técnico de tudo que a gente conversou aqui hoje, do que eu levo nos meus treinamentos, do que vai ter no treinamento presencial também, mas com nível, uma riqueza de detalhe muito maior, que a gente tem, né, como já comentou, essa possibilidade de colocar isso num conteúdo online, e que a pessoa tenha mais tempo ali de estar realizando esses estudos. E tem uma parte de gestão também, gestão de fornecedores, gestão de indicadores, parte de auditoria de loja, né? Sugestões de auditoria, principalmente voltado ao hortifruti. Então, eu estou muito feliz de poder disponibilizar toda essa trilha de conteúdo, não só isso, mas também com treinamento presencial, no estilo de workshop, com parte teórica e prática, né, onde também desenvolve bastante engajamento aí da turma que vai participar. E também a gente vai acabar disponibilizando esses materiais, né, que a gente vem todo mês lançando, né, pegando conteúdo sobre problemas em relação ao clima, né. De novo, já comentou sobre o El Niño que a gente teve aqui, as chuvas que impactaram, principalmente nos produtores, pequenos produtores de hortaliças em toda essa região de Santa Catarina. O que o Laninha agora vai impactar no mercado, para a gente já se preparando. Então, esses conteúdos também serão disponibilizados aí via CADS, via parceria Paripasso a CADS. Muito bom, muito bom. E aí você falou um pouquinho sobre o que a gente vai ver presencialmente, né? Lembrando que o tema do workshop que o Pietro vai ministrar é como prevenir perdas na seção de hortifruti. Então, Pietro, dá um pouquinho de spoiler pra gente, sem contar muito do que vai acontecer lá, mas dá um pouquinho de spoiler do que a gente pode esperar desse treinamento. Perfeito. Bom, como eu comentei, né, a gente está levando uma dinâmica de uma parte teórico-prática. A gente vai abordar esses assuntos introdutórios que são necessários, dados para até o varejo entender se ele está em relação às suas métricas ali de prevenção. Eu indico para quem está assistindo, for da equipe de prevenção de perdas, líder do setor de hortifruti, operação, repositores do setor de hortifruti, compradores, por favor, compareçam, é bem importante também. A gente fala sobre gestão de fornecedores, fala sobre qualidade, fala sobre inspeção de qualidade, que isso para o comprador é fundamental também estar alinhado. E entro nesses aspectos técnicos, né? Casando a equipe de prevenção, casando a equipe de hortifruti, desde o recebimento até a exposição do produto, passando pela câmera fria, anticâmera, necessidade de temperatura, produtos climatéricos, não climatéricos. Vai ser um conteúdo bem rico e tenho certeza, né, como a gente vem acompanhando, vai fazer diferença no dia a dia da loja. Muito bom. A gente fica muito feliz, lembrando que nossos encontros regionais desse ano, como a gente mencionou, vão ser voltados para perecíveis, então teremos no período da manhã como optar, né, entre perecíveis mais voltados para FLV e outros mais voltados para açougue. Então, os dois vão acontecer de forma simultânea. Então, a gente recomenda a participação nos dois, de forma que a equipe consiga se dividir para participar, para conseguir acompanhar. Na parte de açougue, nós teremos a diretora de operações da Unitria, a Camila Kwiatkowski, falando sobre gestão de açougue, reduzindo perdas e aumentando rentabilidade. E na parte da tarde, sim, teremos também, a partir das 14 horas, em todos os nossos encontros regionais, o sócio-diretor da AppSales, Ricardo Agnes, coordenando o workshop de gestão, liderança de alta performance para o varejo alimentar. Então, vai ser bastante conteúdo, a gente está muito feliz em contar com a Paripasso, com a Unitrier, com a AppSales. Nessa parte da tarde, lembrando que vai ser um conteúdo único, não vai ter nenhuma outra atividade simultânea, então a gente vai falar sobre liderança em vários setores, inclusive na prevenção de perdas, na operação de hortifruti, que eu acho que funciona bem para todo mundo. E finalizaremos lá na parte da noite
com a palestra do Caio Camargo, nosso grande parceiro também, né, que também tem o maior podcast de varejo do Brasil. Né, nós estamos aí nessa jornada de podcast de varejo. Caio vai falar sobre habilidades do futuro aplicadas ao negócio, especialmente ao varejo. Então a gente tem expectativas muito boas para esse encontro regional, para esses encontros regionais, né, que acontecerão aí no estado todo, iniciando por Chapecó. Depois passaremos pelo Planalto Serrano, no dia 17 de julho, em Criciúma, no dia 6 de agosto, Blumenau, no dia 11 de setembro, e em Joinville, no dia 22 de outubro. Ou seja, é um ano em parceria com a Paripasso, com os nossos outros grandes parceiros. Muito feliz em contar com a Paripasso nesse momento, Gia. Agradeço, eu acho que é uma honra para nós, é uma oportunidade, reforço, de compartilhar conhecimento. Eu acho que essa é a intenção. Como é que a gente pode levar isso de uma maneira simples, que seja também acessível, que o supermercado utilize e que venha repercutindo, né, reverberando assim na cadeia inteira, inclusive para o fornecedor, porque ele é um grande parceiro desse processo, desse projeto. Que a gente quer chegar no final deste ano, olhar para o início e falar, poxa, nós demos realmente um passo positivo nesse sentido. Muito bom, a gente realmente fica feliz. E agora, partindo para o encerramento desse episódio, que foi tão animado, foi tão legal, é tão bacana falar sobre melhorar a operação no varejo e impactar no resultado, né? Jean, deixa para a gente sua palavra final, suas considerações finais sobre esse episódio. Novamente, eu acho que agradecê-los, porque realmente é uma iniciativa muito poderosa. Eu acho que essa palavra traduz assim, o fato da gente levar via esse canal de comunicação. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. E eu acho que a gente tem um tema realmente estratégico para o setor supermercadista. Então, vamos caminhar ao longo desse ano e eu espero que a gente possa falar no final do ano, olhando os resultados do que aconteceu em cima destes encontros especificamente. Seria muito legal. Você perguntou para a gente assim, né? Você tem algum caso para falar? Eu trouxe 2 exemplos, o Pietro falou mais algumas coisas, mas se chegarmos ao final desse ano e trouxermos os casos que tiveram melhoria dentro do estado, eu acho que a gente cumpriu com a nossa missão. Sensacional. Tenho certeza que teremos vários casos, a gente vai ainda falar bastante disso e apresentar resultados muito legais. Pietro, por favor, deixa para a gente suas considerações finais sobre esse episódio tão legal. Bom, não quero me tornar muito redundante, né? Hoje já falou, eu queria parabenizar pela ação. Eu acho que isso que a gente está fazendo via podcast é uma comunicação atual e tem sido aí muito eficiente. Eu queria agradecer também pelo espaço disponibilizado, né, pela parceria, para a gente estar levando esse conteúdo para os varejos, para os supermercadistas de toda a região e reforçar o convite, né, para participarem, principalmente os supermercadistas de todas as regiões que a gente vai estar atuando, que a gente vai estar ministrando o workshop e também a participarem desse conteúdo rico que a gente vai disponibilizar via aí o canal da CATS. Muito bom, então mais uma vez muito obrigado. Estivemos aqui com o Jean Paulo e Pietro da Paripasso e temos a felicidade de termos a parceria deles durante todo esse ano em muito conteúdo voltado para a FLV. Então mais uma vez obrigado vocês, você que nos acompanhou, que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, deixar seu like, compartilhar com todos os colegas do setor. A gente, como falou, a gente tem conteúdo muito rico e que vale para vários setores do supermercado, especialmente esse de hoje. Vale para comercial, vale para operação, vale para tudo que a gente precisa ali no supermercado. E para não perder nenhum episódio, você pode acompanhar o Acartes Podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music, além, é claro, das nossas redes sociais, do Instagram, do LinkedIn, que temos sempre cortes legais, trazendo os melhores momentos dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia e ficamos aqui com esse episódio do Acartes Podcast.